Boa noite, boa noite, boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom revê-los, certo? Para mais uma conversa sobre funções. A gente prometeu que teria uma outra questão do Enem para resolver hoje, essa talvez um pouquinho mais complexa do que as que a gente fez no último encontro, né? Vou. Na verdade eu já estou compartilhando, né? Sim. Então, beleza, vamos lá. Enem de 2017, o enunciado fala o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Ele pergunta qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2. Como é que a gente começa a resolver essa questão, Rodney? Então, a primeira coisa que eu queria observar, Pompeu, é fazer uma comparação entre essa questão e as outras duas de funções que a gente tratou no outro vídeo, né? Tem uma diferença bem grande entre elas. Se naquelas duas questões anteriores a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, não usar algum conteúdo muito específico, eu penso que nessa questão, o aluno que não tiver muito bem preparado ou razoavelmente preparado, Um domínio teórico, né? ele vai dar uma escorregada feia aí, né? O que você acha, Jonas? Não, eu concordo perfeitamente com você e mais. Essa questão é de uma felicidade muito grande, porque ela pega o vértice, eixo de simetria, certo? Simetria entre as raízes, um ponto qualquer da parábola, onde ele tem um comprimento e tem uma altura. Então, ele pode fazer a questão tanto na forma decomposta ou fatorada, como montar a função, certo? E substituir valores para achar. E a colocação do eixo, que é importante. Ele tem condições de colocar. Se ele colocar logo no vértice, as raízes são simétricas, 5 e menos 5. Se ele colocar do outro lado, uma vai ser 0, o meio é 5, que é a média, a outra é 10. Então, ele tem todas as condições de trabalhar. E eu acho essa questão de uma felicidade muito grande, que explora Muito tudo que o bonita a aluno questão, precisa. né? Eu preciso fazer um parênteses. Professor de matemática falar que é uma felicidade a questão dá um ódio no aluno. Mas dá um ódio no aluno. Ele olha para tua cara assim, ele te amaldiçoa 5 encarnações para frente. É meio que uma coisa interna nossa, né? Tá falando de Precisa compartilhar felicidade. essa nossa alegria de ver uma questão bonita assim. Vai É. negar que você está feliz de ver uma questão bem montada tipo essa, Rodney? Oi? Vai negar que você não fica feliz ao ver uma Não, questão bem montada não, tipo essa? eu fico muito feliz, só que eu não sei se eu falaria isso numa sala com uma cara assim, com um semblante de alegria, você entendeu? É capaz de eu tomar um tomate na cabeça. Ô, Matias, conta pra gente aonde você colocaria o eixo. De a gente começar nisso, acho que deixa eu só fazer um parêntese aqui, gente. Ah, Desculpa cortar o Matias. Então, o exercício falou que o enunciado, perdão, falou que envolve uma forma parabólica nisso daí, certo? Então, como ele falou de forma parabólica, a gente sabe que isso daí vai cair invariavelmente ou numa questão de geometria analítica ou numa questão de funções, certo? Nos dois Sim. casos, a gente precisa de um sistema de eixos cartesiano para começar a nossa discussão. Então, a gente, como o exercício não forneceu isso para a gente, ele deu um esquete, vamos dizer assim, do formato dessa abóbada, mas não colocou isso no sistema cartesiano, a gente vai precisar fazer aparecer nessa questão isso daí. E aí, Matias, desculpa, como é que você inseriria esse sistema de eixos nessa questão? Antes até de falar onde eu particularmente colocaria, assim, o eixo X, eixo Y, onde eu começaria a equacionar, eu queria comentar um pouco sobre a dificuldade que a liberdade traz. Quando o aluno é livre para colocar, quando o aluno é livre para colocar Virou registro filosófico, porque quando o aluno é livre para colocar o eixo X ou o eixo Y onde ele quiser, primeiro que tem aluno que às vezes até trava aí, não sei se eu posso fazer isso, né? Não sei se
Se eu sou livre... Sistema. Por que eu colocaria? Não? Perfeito. Então, assim, e outra, né? Aí vamos partir já para um segundo nível, né? O aluno coloca, mas é fato, como você mesmo falou, assim, a gente vai cair numa equação, provavelmente aí, função quadrática, ou o aluno vai tentar uma saída um pouco geométrica, se ele gostar de cônicas e tal, mas não importa muito, assim, a saída em si, mas uma coisa que às vezes o aluno não pensa é onde ele colocar o plano XY interfere diretamente no quão rápida ou quão lenta vai ser, ou quão difícil, quão complexa vai ser usar a forma canônica ou forma fatorada. E às vezes é uma estratégia que às vezes os alunos não param para pensar poxa, será que onde eu coloquei a cruz aqui é mais fácil fazer pela forma canônica ou forma fatorada? Enfim, eu acho que eu gosto de gastar mais tempo planejando do que executando. Então, às vezes, é melhor você gastar um tempo no começo da questão discutindo qual vai ser a sua abordagem, rascunhar um pouquinho, tentar ver, igual o Jonas falou ali, nesse caso as raízes são automáticas, nesse caso aqui já sai mais fácil o vértice e tal. Eu acho que vale mais a pena o aluno gastar um tempo aí do que só fazer o primeiro desenho que dá na cabeça e sair equacionando a torta e a direita, enfim, e cair às vezes num problema mais complexo, acabar errando contigo. As observações foram excepcionais. Eu acho que é bom a gente comentar aqui duas coisas, né, complementando a fala do Matias. Primeiro, que não tem resposta errada, assim, estritamente errada de onde eu vou colocar o eixo. A figura é sua, você pode colocar onde ele quiser, onde você quiser esse eixo, certo? A questão dependendo, depois, né? O choro é livre depois. Dependendo da sua escolha, a questão pode ficar muito mais fácil ou muito mais difícil, né? Você precisa, como o Matias disse, planejar como é que você sairia dessa situação e a sua escolha vai impactar diretamente nisso daí. Então, antes de a gente traçar o eixo, vamos lembrar de qual é a expressão da parábola e tentar verificar nessa expressão quais são os elementos que são importantes para a gente, para ver se a gente consegue fazer esses caras aparecerem no desenho. Pode ser? Claro. Então, por exemplo, quando a gente fala para a expressão mais simples, a mais basicona da parábola, é a expressão desenvolvida, né? Que é o ax quadrado mais bx mais c. Se eu for usar a expressão da parábola dessa maneira, esses coeficientes, eles têm algum significado geométrico direto? Eu consigo enxergar eles diretamente no gráfico? Falar, esse é o B, esse é o A? Como é que funciona? Pela concavidade, você sabe que o A é negativo. Certo. Certo? Aí, o C, onde ela corta o eixo Y. Perfeito. E aí, o B... O A tem a ver com a concavidade, o C com a interseção com o eixo Y, e o B, desculpa, Jonas? O B, aí você acharia por um valor numérico. Então, meio que eu vou depender de substituição para descobrir o valor desse B, né? Eu acho que isso... Não é todo aluno que sabe o crescimento ali, que a parábola tem ramos. Eu acho que aí já é um nível complexo demais. Para discutir, para olhar o B. Alguma alternativa melhor, alguma alternativa mais feliz, né? O B é mais chatinho para o aluno, né? O termo B é mais chatinho para o aluno. Qual seria a alternativa a usar essa expressão? Tem uma outra maneira de a gente escrever a expressão dessa parábola? Opa! Forma decomposta ou fatorada. Então, nesse caso, o que é que a gente vai usar como informação, Jonas? F de x, o A. Tem o A, que é o mesmo Azinho, é importante a gente mencionar, é o mesmo A da outra expressão, né? Esse cara não está falando da concavidade. X e aí o que aparece aqui... X menos uma raiz. X menos o valor de uma raiz. O que é raiz mesmo? É onde ela corta o eixo X. Então, x menos o valor menos a outra raiz. X menos a outra raiz. Então, essa forma fatorada é ideal de você usar para modelar a expressão da parábola se você conhecer quem são as raízes. Porque, veja só, na primeira expressão, eu tenho 3 coeficientes para descobrir. Se você tiver informação sobre as raízes e usar a forma fatorada, você já tem automaticamente 2 desses valores. Você só tem o A para descobrir. Então, como seria interessante de resolver essa questão de uma maneira bem planejada, como o Matias disse, e tentando aí
diminuir o máximo possível a extensão dos cálculos que você vai ter que fazer. É você escolher uma posição de eixo x e y naquele desenho da parábola que o exercício te deu, em que você já saiba quem são as raízes. Certo? E aí usa os valores que ele te deu, né? É. Se ampara nos valores que ele te deu lá no desenho, na figura 2. Então eu acho que assim, para a gente saber onde ficam as raízes, onde você colocaria, Rodney? Você que já deu essa ideia, onde é que você colocaria esse desenho? Eu colocaria no vértice. Aqui. Eu colocaria no vértice, exatamente Mas aí. qual eixo aí? Os dois aqui. Não, eu colocaria aí o eixo Y. Não. Ah, não. Então tá, peraí. Então, tá. Você fala o eixo você vai Y usar o eixo no eixo de da simetria. parábola como eixo No Y. eixo de simetria eu colocaria o Y. Eu acho que a gente pode colocar o eixo Y aqui, é o que você está dizendo pra gente. Isso. Então aqui está o nosso Y, perfeito. E o X? E o Lá eixo embaixo. X embaixo. No chão, né? No chão. Aqui fica legal de E aí resolver é a legal questão. comentar que a primeira saída ali do Pompeu de colocar o eixo X também passando pelo vértice é uma solução possível, mas não sabemos ainda se é a melhor, né? Não sai tão automático aí. Sim. Então, de novo, assim, você pode, na verdade, colocar esse eixo onde você quiser, literalmente. Claro. Certo? Mas aí, de novo, você pode ter mais ou menos trabalho no desenvolvimento algébrico da questão. Certo? Só que o interessante é lembrar de uma palavrinha que o Jonas falou anteriormente, né? A simetria, né? Isso. O que significa a parábola ser simétrica, em termos práticos, assim? Opa, 5 para a direita. Então, raiz, o Jonas me disse que é a interseção com o eixo X, não é? Isso. Então tem uma raiz aqui, Uma raiz né? lá. E tem uma raiz pra aqui. cá. Isso. Então, segundo o que o exercício marcou, essa primeira raiz está 5 metros para a direita, e a parábola ser simétrica significa que a outra raiz está 5 metros para a esquerda, né? Então, ela está no menos 5. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Só para respeitar as coresinhas que eu usei, eu vou colocar menos 5 como sendo o meu x1, que é a primeira raiz, e esse segundo valor de 5 é o meu x2. Beleza? Tranquilíssimo. Então, a gente já sabe agora, dá para usar essa forma fatorada da parábola para a gente escrever o seguinte, ó. O meu f de x, que vai ser a expressão dessa parábola, vai ser a, eu ainda não sei quem que é o a, eu sei que é negativo, como o Jonas disse, porque a concavidade da parábola está para baixo, mas eu não sei exatamente qual é o valor. X menos a primeira raiz é? Menos 5, fica mais 5. E a segunda raiz, que é 5, vai fazer com que a minha expressão seja essa. Então, repara que de 3 coeficientes desconhecidos na expressão da minha parábola, eu só tenho um agora, né? E como é que eu faço, Matias, para descobrir o valor desse A? Acredito que você pode usar uma informação que está implícita, que quando a distância, ou seja, quando o valor de x é igual a 4, você tem uma altura igual a 3. É importante notar que seja na primeira forma ou na segunda, você precisa de 3 pontos, de 3 informações. Sejam 2 raízes, e o A, B, C, precisam de 3 informações. Eu já usei 2 delas, que são o 5 menos 5, então agora eu vou usar a terceira que está no gráfico. Então, diretamente aí para x igual a 4, f de 4 é igual a 3. Então, ele deu basicamente a posição desse ponto, né? Porque ele falou que essa viga, sei lá, esse ponto, está 4 metros para a direita e 3 para cima do ponto que a gente chamou de origem. Então, em termos de gráfico, né, eu posso falar que as coordenadas desse ponto são 4 e 3. Perfeito. E aí, se eu trocar o x nessa expressão por 4, o f de x tem que valer 3. Certo? Eu vou usar as informações, as coordenadas do ponto 4, 3, aqui na minha expressão. O 4 é o x e o 3 é o f de x. Beleza? Sim, isso daqui vai dar que a vezes o meu x, que é, vou usar o azul aqui de novo, 4, certo? Mais 5 vezes x, que é 4,
menos 5, isso tem que ser igual ao valor f de x, que nesse caso é 3. Então, consegui montar uma equação de primeiro grau, certo? Que tem só esse coeficiente a como incógnita, e com isso eu descubro quem é o valor desse azinho. A vezes 9, vezes menos 1, tem que ser 3. Quanto que é o A? Menos um terço. Eu acho que vale até a observação, né? Eu gosto de comentar sempre em aula, quando eu estou resolvendo esse tipo de exercício, eu falo aí, você vai achar, então, que o A é menos um terço. Aí eu falei, essa resposta está certa ou está errada? Eu falo, ó, na hora você não sabe se está certo ou está errado, mas ela tem que ser coerente com o que você fez. Se a parábola é com cavidade para baixo, é esperado que o A seja um valor negativo. Então agora é a hora de ser coerente. Se positivo, aí você já pode rever as suas continhas aí, certo? Sim. Então, beleza. Se eu descobrir o valor de A... Já é a então, hora verdade, de chorar se o A deu positivo? É a hora de chorar. É a hora de, opa... Colocar em módulo. Cara, tinha uma história, deixa eu só abrir um parêntese aqui, de um professor da Unicamp, né, com quem eu tive aula, e professor de física. E ele estava discutindo uma questão de cálculo de volume, em que ele contou que a mesma questão, em algum semestre anterior, teve um aluno que resolveu e chegou num volume negativo. Quando um aluno chega num volume negativo, é o momento de a pessoa ter aquele arrepio e falar, opa, peraí, eu acho que alguma coisa não deu certo. Mas em vez de a pessoa... Alguns alunos, o que eles fazem nesse tipo de situação? Eles, como o Rodney falou, colocam o módulo ali, sobe com o sinal de negativo, né? E finge que o problema não existiu. Mas o aluno foi mais criativo. Ele puxou uma setinha para a resposta negativa e falou, trata-se de um buraco. E aí, conseguiu dar uma interpretação para aquela coisa. Vamos e venhamos, o cara foi criativo. Foi criativo, cara. Então, ó, cheguei na expressão da minha função, agora completa, é menos 1 terço vezes x mais 5, x menos 5. E aí? Essa é a resposta? Já terminei o exercício? Não, porque ele quer altura. Como é que eu acho a altura até dessa expressão, Rodney? Olha, o aluno ele pode pensar, olhar para o desenho e falar, olha, a altura é o y do vértice, por exemplo. O que eu particularmente não faria, não é? Mas ele pode olhar também e falar, olha, dá para calcular direto essa altura. É só colocar 0 no lugar do x. Então, a altura h é justamente o valor de y do ponto do gráfico que tem x igual a 0. Então, se eu substituir x por 0 aqui, eu mato o problema, né? Sim. Então, o f de x, quando x for 0, é o h. É o h. Isso daqui vai dar menos 1 terço vezes 0 mais 5, vezes 0 menos 5. Quanto que é o h, então? 25 menos terços. 1 terço vezes menos 25. O h vai dar 25 terços de metro. Exatamente. Perfeito? Alternativa D? Sim, perfeito. Sim. O que mostra que é uma questão que precisa de um conteúdo, né? Ela não é bobinha, né? Provavelmente é aquela questão que pegou aquele aluno mais despreparado, ele deve ter pulado, né? Com certeza, porque ele olhou para as alternativas, elas não ajudam. Elas não são bonitas, né? São aquelas são alternativas bonitas, que assustam. Não são bonitas, mas é uma questão, como o Jonas disse, muito bonita. Traz felicidade. Extremamente bonita. Só uma coisa, eu não tinha pensado, Rodney, no que você falou sobre y do vértice. Mas agora, parando para pensar, eu acho que essa saída do y do vértice seria utilizada por um aluno que optou pelo primeiro caminho, que escreveu ax² mais bx mais c. Aí, se ele não enxergasse que nesse molde específico é o próprio valor do c, ele poderia, talvez, ali, dependendo de onde ele colocou tal, partir para esse princípio, já que ele está na forma desenvolvida. Sim, porque é o y do vértice, na verdade, né? Legal. Concluímos. E se ele colocar o eixo onde está a raiz menos 5,
ali ficaria 0, o outro 5 daria para fazer do mesmo jeito, o C já sairia como 0, né? Então ficaria mais tranquilo também de fazer. A FUVEST é uma que gosta, tem aquela questão do penhasco, eu não sei se vocês lembram. Também é uma questão que traz gosta felicidade. de exercícios que você usa a forma fatorada, né? Ela dá essa lambuja aí para os alunos, né? Mas a forma geral resolve qualquer um, na verdade, né? É isso, gente. Concluímos, então? É isso aí, então. Gente, muito obrigado de novo pela conversa. Obrigado Muito a presença de todos. E até o próximo Resenha Matemática, então, né, gente? Até uma próxima, galera. Eu gostaria de agradecer o convite, me senti muito lisonjeado, e umas coisas que me deixam até meio emocionado, né? Num dos resenhas aí estava a Elaine, que foi professora do Anglo, foi professora do Trindade, né? Em que a gente tem uma amizade muito forte, muito legal. Isso me deixou muito feliz, né? Muito feliz. Mas estou muito contente, espero ter outras oportunidades para participar. Legal. É isso aí. Gente, boa obrigado. Noite, então, gente. Encerramos aqui. Boa noite. Até a Abraço próxima. a todos. Ó, tô cumprimentando, tá? Boa noite.